Deus deseja falar com você. Abra o seu coração. Uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. O Salmo 118, versículo 24, nos fala da seguinte maneira: Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Domingo, no Novo Testamento, é chamado de o Dia do Senhor. Em latim, Dominica Die, de onde deriva o seu nome nas diversas línguas latinas, como domingo, no espanhol, domenica, em italiano, dimanche, em francês, línguas faladas por quase 500 mil de pessoas. Antigos documentos da Igreja primitiva, transcritos para a língua russa, relatam que João, encarcerado na ilha de Patmos, chorava muito ao chegar o primeiro dia da semana, pois se lembrava das reuniões dos cristãos para partir o pão, para a ceia do Senhor, que sempre era celebrada no primeiro dia da semana entre os cristãos. Foi justamente em um primeiro dia da semana que Jesus ressuscitado e glorificado lhe aparece e revela os assombrosos eventos do Apocalipse. O seu exílio na ilha de Patmos fez do apóstolo João separado de seus irmãos de fé, sem poder partir o pão com eles. Mas em um domingo, o próprio Jesus veio partir o pão com o apóstolo, revelando-lhe o Apocalipse. O impacto do dia do Senhor, o dia da ressurreição, foi tão grande que alguns países do leste europeu trocaram os seus nomes do primeiro dia da semana. Entre os pagãos, era chamado o domingo de Dia do Sol e foi trocado pelo Dia da Ressurreição. Por exemplo, segunda-feira, nesses países, é chamado o Dia após a Ressurreição. Terça-feira, o segundo dia após a ressurreição. Quarta-feira, terceiro dia após a ressurreição, e assim por diante. A ressurreição de Cristo, literalmente, transformou o calendário semanal de alguns países. A palavra domingo é uma palavra exclusiva do cristianismo. Não existia em nenhuma língua do mundo até o final do século I, quando o apóstolo João, escrevendo em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, criou a expressão grega Kyriake Hemera, traduzida depois para o latim como Dominica Die. A palavra grega Kyriakos significa pertencente ao Senhor. Este Senhor era o imperador romano, ou seja, Kyriakos significava aquilo que pertence a César. Mas os crentes da igreja primitiva, numa verdadeira inversão de valores linguísticos, pegaram esse nome e aplicaram ao primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou. 2 livros da época da igreja primitiva já falam do domingo desta maneira: o Didaquê e o livro de Inácio, livros que foram escritos pouco tempo depois do Apocalipse, ainda no 2º século. Então este nome, o Dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, é tido pela maioria dos autores e teólogos como significando o domingo. Este nome, o Dia do Senhor, em grego, Kyriake Hemera, acontece só uma vez, no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e expressava a certeza de que o domingo era o dia da ressurreição, quando Cristo conquista a morte e se torna Senhor de todos. Fica a pergunta: por que o apóstolo João teria usado uma expressão que nunca antes havia sido encontrada em nenhum outro escrito religioso, ou mesmo não religioso? Na Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, não aparece este nome. O único lugar que aparece essa expressão, Dia do Senhor, dessa maneira, é em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. A primeira razão pode ser para indicar algo inédito na história da humanidade, algo que nunca acontecera antes, a ressurreição de Cristo. É bem verdade que outros já tinham ressuscitado, como Lázaro, o filho da viúva de Naim e outros, mas essas pessoas morreram novamente, não estão vivas até hoje. Porém,
Jesus é o primeiro que ressuscita para nunca mais morrer, algo que nunca aconteceu na história da humanidade. Por isso, uma expressão tão singular para representar o dia do Senhor, o dia da ressurreição. João também usa essa expressão, dia do Senhor, Kyriake Hemera, para representar um outro dia do Senhor diferente. Lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Em Atos capítulo 2, versículo 20, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Pois bem, esse dia do Senhor que é falado aqui em Atos 2:20, 1 Tessalonicenses 5:2 e várias outras passagens bíblicas, não é o mesmo dia do Senhor que o apóstolo João fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Por isso ele usa uma expressão única em toda a Bíblia Sagrada, para representar a ressurreição de Cristo. Senhor, em latim, é Dominus. Quando dizemos Dom Pedro I, estamos, na verdade, abreviando a palavra Dominus Pedro I. Senhor Pedro I. E quando a Bíblia foi traduzida do grego para o latim, pelo escritor e teólogo Jerônimo, ele traduziu Kyriake Hemera como Dominica Die, dia dominical, domingo. O normal seria ele traduzir dia Domini, dia do Senhor, dia do patrão, mas não, ele traduz como dia dominical. Na nossa língua portuguesa fica quase a mesma coisa, dia do Senhor, mas em latim e em grego a diferença é gigantesca. Documentos escritos nos 3 primeiros séculos, muito antes do imperador romano Constantino, porque alguns dizem que foi Constantino que inventou o domingo, inventou o decreto dominical, nada disso. Muito antes de Constantino nascer, documentos da igreja primitiva já usavam este mesmo nome para se referir ao dia do Senhor. No século I temos um texto chamado O Ensino dos Apóstolos, escrito quase na mesma época do Apocalipse, onde em certa parte se lê da seguinte maneira: E no dia do Senhor, Kyriake Hemera, congregai-vos para partir o pão e dai graças. É bom lembrar que no calendário romano, pagão, antigo, não havia um fim de semana como o nosso. Não havia dias de descanso como os nossos. Os dias de trabalho eram corridos. Somente se parava o trabalho e tinha um dia de descanso nos festivais religiosos. Mas os cristãos dos primeiros séculos, eles literalmente inventaram um novo calendário, com base em que? A ressurreição, o dia da ressurreição. Para o cristão primitivo, o domingo, o primeiro dia da semana, era um dia como nenhum outro, porque relembrava-se a ressurreição do Senhor. No segundo século, temos um texto chamado Escritos de Melito de Sardes, e neles existe um tratado sobre adoração no domingo, com o título Acerca do Dia Dominical, o Dia do Senhor. No ano 115, temos a Epístola de Inácio aos Magnesianos, onde ele escreveu: Porque se no dia de hoje vivermos segundo a maneira do judaísmo, confessamos que não temos recebido a graça. Assim, pois, os que haviam andado em práticas antigas alcançaram uma nova esperança, já sem observar os sábados, mas modelando suas vidas segundo o dia do Senhor. Kyriake Ensontes. No ano 130, o Evangelho de Pedro, um livro apócrifo, ele também se refere ao dia da ressurreição usando esse mesmo nome. Ou seja, muito antes do que se pensou, o domingo já era guardado pelos cristãos primitivos. Temos que lembrar ainda o texto de Colossenses capítulo 2, versículo 17, onde ele fala que as ordenanças da antiga aliança judaica, entre elas o sábado, eram uma sombra das coisas que haviam de vir. Era um reflexo pálido de algo muito maior. Com isso, Paulo está querendo dizer, o sábado era uma sombra. Ora, sabemos que sombra é de alguma coisa maior e material. E alguém pode perguntar, o sábado então era uma sombra do quê? E a própria Bíblia nos encarrega de responder, era uma sombra do domingo.
A observância do sábado estava associado com a aliança mosaica, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Era uma ordenança para o povo judeu, para lembrá-los que eles tinham sido escravos no Egito por 400 anos e Deus dali os tinha libertado. O sábado, portanto, era uma sombra da redenção que viria com Cristo. Simbolizava o descanso que encontramos em Cristo, a entrada no descanso que Deus nos deu com a obra da cruz consumada. Embora os princípios morais expressos nos mandamentos, nos 10 mandamentos do Antigo Testamento, embora esses princípios sejam reafirmados no Novo Testamento, assim como você tinha no Antigo Testamento a ordenança, o mandamento de honrar pai e mãe, você tem no Novo Testamento. Assim como no Antigo Testamento você tinha não matarás, você tem também isso no Novo Testamento. E assim por diante para todos os outros mandamentos, menos o 4º mandamento, o mandamento de guardar o sábado. Não encontramos isso no Novo Testamento. Ao contrário, encontramos a igreja primitiva, os cristãos, se reunindo ao domingo, o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, para adorar a Deus. Os crentes do Novo Testamento não estão mais debaixo da lei do Antigo Testamento. Pela ressurreição de Jesus no primeiro dia da semana, pelas suas várias aparições, sempre aos domingos, durante 40 dias aos seus discípulos, o Espírito Santo, de Atos capítulo 2, ele foi manifestado num dia de domingo. Por tudo isso, a igreja passou a cultuar no domingo regularmente. Tanto mostra que nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos, todos eles judeus de nascimento, acostumados a guardar o sábado desde que se entendiam por gente, nenhum deles toca nessa ordenança. Mas, ao contrário, o Novo Testamento nos revela, nos mostra que a igreja primitiva sempre se reunia aos domingos. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus falou da seguinte maneira: o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado. O que Jesus queria dizer é que o sábado não foi instituído para escravizar as pessoas, mas para beneficiá-las. Esse espírito da observância do sábado é observado no Novo Testamento preservadamente com a observância do primeiro dia da semana. O cristão, por exemplo, portanto, o que é que ele faz? Ele cumpre a ordenança de Êxodo capítulo 20. 6 dias trabalharás e farás toda a obra. E assim o cristão trabalha, de segunda a sábado. Mas o domingo é o dia do Senhor. É dele, pertence a ele, para que nós cristãos estejamos fazendo aquilo que lhe agrada. Claro que não é somente no domingo que temos que adorar a Deus, que santificar o nome de Deus, que ajudar o pobre e o necessitado, que pregar o evangelho, discipular. Podemos sim fazer isso todos os dias, mas no domingo é especial somente para isso. Infelizmente, muitos têm deturpado esse dia com outras finalidades, mas a palavra de Deus nos relembra, pela fé dos cristãos primitivos, qual a verdadeira finalidade deste dia: de celebrar ao Senhor, de estender a mão aos que necessitam, de evangelizar, de discipular, de levar Cristo ao mundo que nos cerca. Alguns afirmam que o domingo é de origem pagã e se baseiam num curioso argumento. Dizem algumas pessoas: a palavra domingo, em inglês, é Sunday, que significa dia do sol. Portanto, domingo vem do paganismo. Mas essas mesmas pessoas se esquecem que, por exemplo, o sábado, em inglês, se escreve Saturday, significa dia de Saturno, um outro deus do paganismo. Portanto, o sábado seria tão pagão quanto o domingo, se for usar esse argumento. Porém, podemos ter presente que a guarda do domingo não se prende ao decreto do imperador Constantino e de nenhuma outra autoridade civil ou religiosa, mas sim ao costume trazido da igreja primitiva desde os seus primórdios, desde os primeiros tempos.
Mateus capítulo 16, versículo 2, nos relata sobre o glorioso evento da ressurreição. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Foram elas com o coração triste, pesado, podemos imaginar, para embalsamar, para cuidar do corpo do Mestre. E lá chegando, recebem a notícia que até hoje se propaga em todo o planeta, através de todos os crentes. Ele não está aqui, mas ressuscitou. A ressurreição de Cristo, que poucos comemoram somente no domingo de Páscoa, para o cristão é celebrada todos os dias, mas principalmente ao domingo, porque é o dia da ressurreição. E bom seria se todos os cristãos, se todas as igrejas cristãs, aos domingos em suas reuniões se relembrassem disso, que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. João capítulo 20, versículo 19, nos relata que chegada a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos num local a portas fechadas, com medo dos judeus, chegou Jesus e apresentou-se no meio deles, dizendo: paz seja convosco. Ele não precisou entrar por portas e janelas, mas disse a Bíblia, pôs-se no meio deles, apareceu no meio deles. Não mais aquele corpo de carne e osso que tinha sido pregado no madeiro, mas agora um corpo glorioso, glorificado, além do nosso entendimento. E assim a igreja primitiva se reunia para adorar a Deus e para também partir o pão, participar da Santa Ceia, e também para ajudar os pobres e necessitados, como lemos em 1 Coríntios 16, versículo 2, quando o apóstolo Paulo recomenda da seguinte forma aos coríntios: no primeiro dia da semana, que é o domingo, cada um de vós separe parte do que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Ou seja, todo domingo, que é quando vocês se reúnem, separem alguma coisa para ajudar os pobres. Domingo não é um dia que vem do paganismo, como Saturday, que é dia de Saturno, um outro nome para o sábado em inglês, e nem é um nome que vem do judaísmo, como Shabat. Domingo vem de um latim que vem de um grego e significa o dia do Senhor, o dia do Senhor Jesus. Domingo não é um dia comemorativo da criação do mundo, nem da libertação do povo de Israel. Não é simplesmente um dia de descanso, televisão ou futebol. Domingo é dia de oração, de adoração, dia de cultuarmos a Deus, dia de atividade espiritual, como evangelismo, visita aos necessitados, aos encarcerados, aos doentes. Domingo é o nome de um dia exclusivo do cristianismo, uma expressão criada pelo apóstolo João para caracterizar e distinguir o dia da vitória de Jesus sobre a morte, trazendo libertação para toda a humanidade. Domingo, portanto, é o dia ao qual o salmista Davi, de maneira profética, se referiu no Salmo 118, que lemos no começo desta fala. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Talvez alguns na época de Davi imaginassem que ele estava se referindo ao dia da sua coroação, ao dia do nascimento de um dos seus príncipes, mas não. De maneira profética, Davi, inspirado pelo Espírito de Deus, já fazia menção ao dia da ressurreição, ao dia em que Cristo, vencendo a morte, se proclamou como Senhor de todos, como juiz dos vivos e mortos, como Salvador, Senhor e nosso intercessor. Então, que possamos celebrar o domingo da maneira certa, da maneira correta, celebrar o domingo como sendo o que ele é, o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe. Comunhão com Deus eu vou ficar, ou a igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar
pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Comunhão com Deus eu vou ficar, ou a igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar, pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar, meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. La 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 domingo eu vou encontrar a ti, Jesus.